Bom dia! E estou aqui para mais um episódio do programa Desperta Empresário, onde eu falo sobre estratégias para sair do operacional e ter uma atuação mais estratégica, sabendo como desenvolver a equipe para ter uma equipe proativa que atinge metas desafiadoras. Bom, pessoal, então esse é o nosso quinto episódio do programa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre prós e contras de empresa dependente, né? E assim, para quem quer realmente sair, o que a gente precisa fazer? Quais são os pilares que ajudam empresários a fazerem essa transição? Será que tem algum momento em que vale a pena manter essa dependência ou não? Ela nunca é saudável, eu sempre preciso trabalhar para sair dela. E saindo, né? O que que eu ganho, mas o que que eu preciso fazer também para essa jornada? Então, eu vou conversar aqui com vocês. São alguns pilares que são simples, vocês vão ver que não depende de grandes investimentos para fazer e que às vezes a gente não faz porque acaba simplesmente se perdendo nessa rotina do dia a dia, querendo resolver problemas urgentes, circunstanciais e tudo ao mesmo tempo. E essa rotina, isso acaba tirando a gente de colocar foco no que é mais importante. Então, nesses programas, o que eu quero é trazer esse teu foco para essas coisas que são realmente importantes para conduzir uma empresa, principalmente para conduzir a equipe, né? Fazer essa equipe ser proativa, fazer essa equipe atingir metas desafiadoras. Então vamos lá, né, pessoal? E aí a primeira pergunta que vem é o que que faz, né? O que que é essa empresa dependente? Bom, isso acontece quando uma empresa, e quando eu falo empresa, fala de pessoas, né? Porque a empresa é uma entidade, não é ela que fica na dependência, mas sim as pessoas que estão lá dentro. Então, o que faz essas pessoas e esse negócio acabar dependendo tanto desse empresário, né? Então, é, em termos de controle, em termos financeiros, é esse empresário que precisa centralizar as decisões, e aí a empresa pode ficar até rígida, mesmo que ela seja uma empresa jovem, fica rígida porque ela tem um alto nível de centralização. Então, isso é o que acaba levando para uma empresa dependente. Agora, o que que faz uma empresa independente? É aquela empresa em que as pessoas conseguem dar conta de todo o serviço, elas sabem quais são os processos, o que é que precisa ser feito e fazem, né? Fazem, a equipe está engajada, está unida, tem um sentido de cooperação, então o trabalho flui. E falar disso traz até uma certa alegria, porque isso tira um peso das mãos, né, ou das costas desse empresário, que não precisa dar conta de tudo, que não precisa decidir tudo. Isso pode ser compartilhado. E isso que é legal. A gente não precisa ser aquela pessoa que centraliza, que controla
Eu acho que as pessoas que trabalham comigo, sabe, que às vezes eu digo, não, eu não sou eu não quero fazer isso, isso é sua responsabilidade. Então, quais soluções nós podemos encontrar para essa dificuldade? E aí isso vai ajudando a equipe a voar. E por sinal, eu tenho uma amiga que diz: voa, pessoal, voa, né? Porque eu também preciso alçar meus voos, mas não dá para alçar voo tendo que carregar tanta gente assim. Então, é bom ajudar essa equipe a ser independente para que essa empresa seja independente. Mas vamos lá. Onde é que funciona, né? E essa dependência? Pequenas empresas, ou a empresa MEI, é uma empresa que é um CNPJ, mas que é altamente dependente desse empresário, porque até o próprio nome diz, né? Microempreendedor individual. Então, ele pode ter algumas parcerias, sim, claro, né? De divulgação, algumas parcerias de venda, fornecedores, né? Então trocar algumas ideias, mas a decisão que faz o CNPJ dele evoluir, com certeza está tudo centralizado nele. As decisões, os processos, ele que conduz todos os processos. Então, uma empresa MEI, sim, é altamente centralizada, mas outras empresas pequenas também pode ter um nível maior de centralização nas mãos do empresário. Mas à medida que essa empresa quer crescer, quer ampliar, buscar novas áreas de trabalho, então vai precisar compartilhar conhecimento. E eu venho sempre dizendo, né, nós precisamos de outras competências. Nós não temos todas as competências necessárias para tocar um negócio e tudo bem, e que legal que não, que legal que a gente não tem tudo. Então, olha só, nem as competências estão centralizadas. Então, por que centralizar a decisão, o processo? Isso não faz sentido, né? Então, essa empresa acaba não sendo sustentável no longo prazo para promover esse crescimento. Então, o que o empresário pode estar buscando, né? Primeiro, capacitar a equipe. Sim, é importante ter uma boa equipe. Raquel, mas hoje está difícil contratar? Sim, com certeza, aí eu concordo contigo. Então, olha só uma outra competência que precisa saber fazer essa seleção, saber entrevistar. Isso muitas vezes não, isso o RH com certeza dá um suporte muito forte, mas é buscar pessoas. Ah, tem pessoas que não estão contribuindo, ok, então essas pessoas não estarão contigo, não deverão estar contigo. É, dá tchau, manda para uma outra posição, aí sempre com muito respeito, atenção. Essa pessoa precisa entender o que causou esse desalinhamento, mas é importante capacitar as pessoas. Se você quer ter boas pessoas com você, a responsabilidade é sua. Não é do mercado, não é do governo, então é sua. Vamos procurar. Outra, é muito importante ter processos. Se não tiver andando todo mundo dentro de um processo, imagina a situação de um monte de gente dentro do ambiente se esbarrando, se trombando, pedindo desculpa, licença, sai da frente, fica mais ou menos assim os processos, fica uma loucura. Então, precisa ter um mínimo de processos estabelecidos e a responsabilidade. Onde termina a minha responsabilidade, começa o direito do outro receber o meu trabalho. E esse empresário precisa ter tempo, disponibilidade para se dedicar a essa visão estratégica. Então, isso é básico, isso é fundamental. Então, bora trabalhar melhor isso?
E tem uma coisa que muitas vezes é confundida, que eu pensei aqui, olha só. Pensar que é a mesma coisa o controle e a dependência da empresa, né? Então, será que é isso? Então, por que que as pessoas confundem, né? Está no controle ou está na dependência? Então, o ter controle é importante. A gente precisa controlar a caixa, precisa controlar os processos com o cliente. Tem várias ações na empresa que precisam ser controladas. Agora, controlar tudo, o empresário controlar o que cada um está fazendo a cada momento, isso a gente chama microgestão. Isso não vai funcionar. E tá, então o controle é importante. Muitos controles a gente precisa até para poder saber se a gente está evoluindo, a melhoria contínua. Como é que você vai avaliar um colaborador se você não tiver algum indicador que controle para saber se essa pessoa está com boa performance, onde é que ela precisa melhorar? Então, esses controles eles são necessários. Eles não são para enrijecer a empresa. E a outra coisa é a dependência. Então, a dependência, a empresa não roda, a empresa não funciona se o empresário não estiver lá, se ele não estiver fazendo aporte de capital. Então, isso é a dependência. Uma empresa que é controlada, o empresário não precisa necessariamente estar lá constantemente dirigindo tudo, decidindo tudo, né? Às vezes o empresário nem está lá, né? Mas a empresa está na dependência ainda dele. Quando ele sai, parece que tudo para, nada mais funciona. Então tem essa diferença. O controle ele é necessário até para o desenvolvimento, melhoria do negócio. A dependência não. A dependência ela vai causar uma inanição da empresa, dificuldade de evoluir, porque vai ficar presa ali em uma única pessoa e essa empresa, dependendo dessa pessoa, qualquer coisa que aconteça com ela, a empresa vai sentir muito e vai definhar. Então, qual é o benefício, né? Qual seria o benefício de eu fazer essa transição, deixar a minha empresa mais independente? Tem uma que eu acho que é assim a primordial, é a fundamental. É você se desenvolver como empresário. Essa sim é a mais importante. Esse desenvolvimento como empresário, desenvolver novas habilidades, saber como lidar com pessoas. E, então começa por aí. Mas existem outras que estão mais relacionadas com a equipe e com o próprio negócio. Então, esse crescimento, o desenvolvimento do negócio, desenvolver pessoas para que elas possam até melhorar esses processos. Então, isso tudo são ganhos que vêm com essa, com essa independência. Um ganho também que vem desse desenvolvimento das pessoas que você pode reter melhor talentos. Mas como assim, né? Por que isso retém mais talentos? Você imagina que uma pessoa que é talentosa, que tá com vontade de desenvolver, de aplicar seu conhecimento, de fazer melhor, você acredita que essa pessoa ficará presa em um lugar onde ela não tem essa liberdade para se desenvolver, para fazer melhor? Isso gera frustração. Então, uma pessoa talentosa pode até
vir trabalhar com você, ser atraído pela proposta. Ela pode estar precisando do emprego naquele momento, mas ela não irá ficar quando perceber que ela não tem essa oportunidade de desenvolvimento, de melhoria. Então, preste atenção nesse detalhe, né, de dar oportunidade para as pessoas, não limitar o desenvolvimento com essa centralização. E por que desenvolver, que é importante desenvolver essa equipe para gerar independência, né? São essas pessoas que elas vão criar esses novos processos, né? Que eu já até falei aqui. Então, é a melhoria de processos, é o crescimento do negócio, ter uma facilidade para negociar com clientes, com fornecedores. Isso não necessariamente precisa estar nas suas mãos. Talvez você tenha pessoas que possam fazer isso muito bem, mas será? Eu fico aqui perguntando, talvez isso passe pela sua cabeça, né? Será que formar essas pessoas vai formar uma boa equipe? Sim, com certeza vai depender de alguns fatores. E eu acredito que equipes dão certo, mas por que eu acredito, né? Primeira coisa é porque eu já vivi. Já vivi em equipes que parece que tudo funciona, um entende o outro, a gente se conhece, a gente tem liberdade para conversar e dizer o que pensa, se houve um erro, conversar sobre esse erro, sem sentir que está sendo um ataque pessoal. E eu já construí equipes que a gente consegue fazer isso, consegue evoluir para ter esse relacionamento de confiança. E aqui eu até recomendo um livro que é Organização Sem Medo. Lá, ah, lá é mostrado como é que essa confiança contribui para que as pessoas tragam esses erros e comecem a diminuir os problemas, porque se não trouxer os erros, os problemas ficam engavetados e parece que está tudo bem, parece que a gente tem um relacionamento bonito, bacana, mas isso é só nas aparências, né? Então, o que precisa fazer para a equipe dar certo? Primeiro, a equipe precisa ter as metas, né? Eu sempre vou bater nesse ponto. Para mim, o fundamental, o que eu vejo, que eu já vi nas minhas práticas, é ter direção. Então, começa com a visão, definição de objetivos, metas, ter indicadores. Sem isso, vai ficar aquela imagem de pessoas dentro de uma sala se esbarrando, sem saber para onde ir, e não aquela imagem de pessoas dentro do mesmo barco remando para a mesma direção. A outra que eu venho falando muito é confiança. Sem confiança, a gente não consegue trabalhar os erros que vão acontecendo pelo meio do caminho, e esses erros vão acontecer. Aí a gente consegue trabalhar melhor conflitos. O outro é saber delegar de acordo com propriedade, capacitar a equipe, porque a equipe vai precisar evoluir. E tem um que eu ainda não falei e que eu acho que é super importante, é o comprometimento ético. Então, quais são os valores que nós temos aqui, que nós defendemos? E viver esses valores, principalmente nos momentos de decisão mais difícil. Então,
quais as vantagens de investir nas equipes. Olha só, tem uma pesquisa, na verdade tem várias pesquisas, mas recentemente eu li uma que foi feita na USP, aqui no Brasil, que o investimento no capital intelectual gera retorno sobre o investimento, né? Tem várias pesquisas. E às vezes a gente traz muitas pesquisas de fora, mas essa pesquisa foi feita aqui na USP, em São Paulo. Então, muitas vezes a gente esquece do capital intelectual, porque o capital financeiro, a propriedade, elas estão sempre muito mais na frente, parece que elas são muito mais visíveis, talvez porque seja muito mais fácil de mensurar do que o capital intelectual. E quando a gente perde de vista esse capital intelectual, a gente não cresce, porque o que tá desenvolvendo rapidamente no mundo é o conhecimento. E então são as pessoas que vão gerar esse conhecimento para trazer para a empresa e fazer esse conhecimento virar resultado. Então, é um forte indicador para você. Se você quer aumentar seu capital financeiro, um investimento que precisa fazer é no capital intelectual. E talvez alguns de vocês estejam pensando, mas Raquel, as pessoas são difíceis de engajar. Essa geração agora é um terror. Sim, essa geração agora é diferente de todas as outras, elas nasceram na tecnologia, mas de que forma eu preciso agir para trazer essas pessoas para cá? Algumas coisas nós já sabemos. Elas precisam de propósito, elas querem qualidade de vida. E como é que a gente pode atrair essas pessoas que têm no sangue, tem na vida delas a tecnologia e é como a gente vive hoje? Então, não é eu reclamar do que está acontecendo, mas o que eu posso fazer a partir dessa situação. E esse é o grande desafio. Por que que empresário não pode ficar fazendo o operacional? Porque a função dele é estar aí encontrando alternativas para solucionar essas questões, que essas questões sim vão impactar no sucesso no longo prazo do negócio. Né? Então, pessoas. As pessoas vão se engajar se elas tiverem aqui onde se encaixar. Então, o que que você está mostrando? O que que você está oferecendo que as pessoas queiram aderir? É essa a imagem. E você também pode pensar, Raquel, mas eu não sei lidar com pessoas, porque pessoas são muito difíceis, e isso é com RH, deixa o RH contratar, dar advertência, demitir, porque para mim isso é muito difícil. Que bacana! Olha que oportunidade de desenvolvimento você tem, de aprender a lidar com pessoas. Isso, no primeiro momento, pode parecer muito complexo, muito difícil, mas se você tiver alguns princípios básicos, procurar essas informações, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir e muito rápido. E até aqui eu te convido, porque esse é o meu propósito, né? E ajudar os empresários a desenvolverem equipes proativas que atinjam metas desafiadoras. Então, aproveita e fica aqui comigo. É isso que eu trabalho nos meus treinamentos com líderes. Como desenvolver essa equipe? Quais são esses princípios? O que que a gente precisa olhar que são fundamentos, são pilares para poder lidar com pessoas? As pessoas são diferentes, mas todos nós somos seres humanos. E isso
é intrínseco, isso é de todos nós, isso não vai mudar. E aí estão os princípios ou esses pilares que eu te convido a olhar ficando aqui comigo. E a outra que pode parecer é que a minha empresa é muito pequena, como eu comecei conversando. Pode ser pequena hoje, mas ela pode também crescer. E mesmo sendo pequena, não precisa estar tudo centralizado em você. Algumas coisas você pode compartilhar, mesmo sendo um MEI. Quem são as pessoas que você pode fazer parcerias para trabalhar algumas competências que você precisa entregar. Então, onde mais as pessoas erram, né? Já começando aqui a fechar a nossa conversa. É não ter metas, dificuldade de delegar, principalmente, e não saber construir a confiança, né, baseada em valores, em uma visão forte do futuro. E aí, por onde é que eu começo a fazer essa transformação, se eu tenho poucos recursos financeiros? A maioria das coisas que são necessárias para fazer isso, de verdade, não vai precisar de recurso financeiro, né? Vamos lá. A primeira é coragem, coragem e determinação para fazer a mudança. É muito difícil fazer a mudança, porque a gente está acostumado, né? A gente já sabe como lidar naquele ambiente, parece que fica tudo muito rápido. Então, a primeira coisa é ter coragem. A outra é buscar alternativas. Então, fazer o treinamento da equipe nos processos que já existam, chamar a equipe para ler um artigo e uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, discutir aquilo. Isso expande a perspectiva. A gente pode falar sobre qualidade, sobre atendimento ao cliente, buscar textos sobre como resolver problemas e discutir em cima dos problemas. Então, aqui eu já te dei duas alternativas. Quais outras existem? Então, até mesmo com a sua equipe, você pode procurar essas alternativas para trabalhar nesse desenvolvimento. Então, eu quero que você pense aqui, é, mesmo com poucos recursos financeiros, as coisas mais importantes que você pode fazer não dependem de recursos financeiros. A coragem de fazer, a vontade, não depende de recurso financeiro. Fazer um planejamento, você começar a orientar melhor a equipe nos processos, isso você não vai precisar de recurso financeiro. Então, o meu convite é: para de olhar para a escassez e começa a olhar para o futuro que você quer para o seu negócio. E eu te convido para ficar aqui comigo, né? Participar dessas lives, vir para os encontros, e eu te convido também para o treinamento, para um programa que é o programa Lidere, que está baseado nesses princípios. E ali muitos empresários já tiveram a oportunidade de se desenvolver, né, com mentoria baseada nesses pilares. E quem sabe você não é o próximo a participar comigo. Então, pessoal, eu espero que essas ideias tenham te ajudado a abrir horizontes, né? Expandir a perspectiva, que você consiga implementar alguma coisa, quem sabe já hoje, porque o dia está apenas começando, e no final do dia você já ter resultados. Então, que tal essa experiência? Que tal passar por isso?
E fazendo isso, tendo resultado, vai, comenta aqui, me manda no direct, eu vou gostar de ouvir. E eu espero você na quinta-feira. Fica atento aqui que eu vou colocando quais são os temas dos próximos encontros e eu espero encontrar você por aqui. Então, até mais. Um grande abraço. Muito obrigada pelos aplausos, Rosane. Beijo.